Graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Aqui quem fala é o evangelista Elcio Trajano, sou aqui de Guarulhos, nasci em Maceió, São José da Laje, Alagoas, e resido aqui em São Paulo, em Guarulhos, e congrego no Ministério Comunidade Apostólica Tabernáculo de Missões, a qual meus pastores são o apóstolo Júnior e a bispa Marlene, e tive esta oportunidade de ter o privilégio de trazer uma mensagem de Deus para a sua vida nesta manhã, aonde fui convidado pela diaconisa Amara e as missionárias a qual estão na frente deste trabalho, e que Deus ele possa falar com você. Você que tiver o exemplar bíblico e poder abrir ele no livro de João, capítulo de número 3, creio eu que nesta manhã Deus falará com você. Eu não sei a sua situação, eu não sei o percurso da sua vida, eu não sei a sua necessidade, mas eu acredito que por intermédio da palavra, do poder, da sua vontade, que é a palavra de Deus, se você parar para escutar e não ouvir aquele que ministra, mas aquele que fala sobre a boca do ministro, creio eu que Deus falará com você nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 3, que o tema diz: O encontro com Nicodemo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Queridos, aqui estamos em um texto que Deus vai preparar uma ocasião para conversar com alguém no seu particular. Uma pessoa, não uma pessoa comum, não uma pessoa qualquer. Nicodemo, ele era um dos homens daquela época, a qual tinha muito respeito pela sua classe, pela sua posição. Mas o texto diz que ele vai visitar Jesus Cristo à noite. E quando ele vai visitar Jesus à noite, ele não vai visitar Jesus vestido como ele se veste no dia a dia. Nicodemo vai visitar Jesus vestido diferente. E a primeira conversa quando ele encontra com Jesus é essa: E sabemos que é mestre enviado dos céus, porque os sinais que tu fazes não é de pessoa daqui, é de pessoa que vem de outro mundo e vem da parte de Deus. Talvez alguém te parou no farol, talvez alguém te parou no seu dia a dia, na sua caminhada para o trabalho, ou você indo na padaria comprar um pão, ou vindo do supermercado, não sei da onde que alguém te parou, mas alguém te parou para te evangelizar, para levar um folheto bíblico, para levar uma palavra. E talvez você não deu crédito para esta pessoa, porque era franzina, era humilde, ou da forma que ela se expressava, você não deu a credibilidade. Eu venho te alertar e te trazer um grande ponto de interrogação na sua mente. Talvez essa pessoa possa ser o próprio Deus na vida desta pessoa que está levando uma mensagem para te alertar. Porque nos tempos que a gente estamos vivendo, como ligando, como nós ligamos a televisão, a rádio ou a internet, encontramos situações difíceis. Quais são essas situações? Aonde na África e em outros países, as pessoas não têm essa oportunidade que você deste lado está tendo agora, de ouvir uma palavra, de escutar o Evangelho de Deus. Pessoas hoje
talvez aonde você mora, talvez aonde próximo que você conhece alguém. Você já deve ter escutado que alguém foi assassinado, alguém foi enforcado, alguém foi crucificado, alguém foi enterrado, só deixou o pescoço para fora, ou alguém apanhou por causa desta palavra aqui. E quando Nicodemo ele começa a interrogar Jesus, Jesus fala: bem verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, este não é digno de herdar o reino de Deus. Amados, quando Jesus ele coloca esta frase de nascer de novo, ele fala simplesmente sobre o batismo nas águas. E bem verdade é que temos alguns requisitos para morar no céu. Tem algumas formas que Deus ele trabalha que ele requer que a gente seguimos algumas regras. A primeira é se batizar nas águas. A segunda, se aquela pessoa que ela não é casada, ela mora junto, é se casar para poder participar do corpo e do sangue do Cordeiro, para que ela possa herdar o reino de Deus. E eu creio que essa mensagem ela vai falar com você no seu íntimo. Quando Nicodemo ele chega, ele não está vestido como um príncipe. Alguns historiadores vão dizer que Nicodemo está vestido de um pano bem fajuto, uma roupa simples, porque ele também não queria que as pessoas reconhecessem ele. Olha o detalhe, olha o detalhe, ele não queria que as pessoas conhecessem ele pela posição de classe que ele tinha. E hoje, talvez você, o pregador tocha, ou cantora tocha, que você cobra uma oferta, que você cobra um valor para você pregar, para você cantar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, eu tenho uma mensagem muito top para você. Talvez você que se veste, escolhe uma roupa melhor quando é um culto especial, e também não é errado. Eu acostumo que era para mim estar no monte hoje pela manhã, eu não pude estar por causa de alguns probleminhas, mas estou aqui para ministrar essa mensagem. Mas quando eu subo ao monte, eu mesmo, particularmente, eu gosto de ir com a minha melhor roupa, eu procuro o meu melhor terno, né? Eu procuro o meu melhor sapato, eu gosto de chegar lá com o meu melhor. Por quê? Porque quando eu vou para o monte, mesmo que seja um lugar que tem barro, que é um lugar sujo, mas não deixa de ser um lugar santo. Então, quando eu chego no lugar santo, eu preciso oferecer para ele o meu melhor. E hoje é uma moda que as pessoas elas precisam receber valores para pregarem o evangelho. Hoje as pessoas elas precisam receber valores para cantar louvores do evangelho dentro da casa. Eu tenho uma novidade muito boa para você, que gosta de cobrar, que gosta de receber valores para fazer a vontade de Deus. Vai chegar naquele dia que nós devemos prestar conta. E talvez naquele dia Jesus vai falar para você e você vai falar para ele e vai dizer: Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, Senhor. No seu nome eu profetizei, Senhor. No seu nome eu salvei, Senhor. No seu nome eu curei. E o Senhor vai olhar para mim e vai olhar para você e vai dizer: apartai-me de mim, maldito, que eu não te conheço. O profeta messiânico Isaías, ele vai citar e vai dizer: ai dos pastores rebeldes de Israel, que só serviram para comer a lã e a gordura da ovelha. Eu, o próprio Senhor, o Deus do exército, levantarei do meu trono
e terei como os pastores de Israel. Então, essa mensagem vai chegar para você. E você talvez não vai dar crédito, porque é uma pessoa simples que está do outro lado, um analfabeto que não sabe ler, escrever, ex-presidiário, mas eu vou te trazer essa mensagem para você que você vai ter que prestar conta. E cada centavo que você pega, cada valor que você estuda, que os ministérios simples, as pessoas têm que fazer cantina, as pessoas elas têm que fazer alguns eventos para poder levar os pregadores que cobram. E os membros dentro das congregações estão precisando de uma cesta básica, precisam de um auxílio para pagar uma conta de água, uma conta de luz, para poder pagar mesmo um aluguel. E não pode por causa de uns bonitos desse, umas bonitas dessa, mas enfim, lá vem Nicodemo ter com Jesus à noite. E no decorrer da conversa de Nicodemo com Jesus, Jesus disse, e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemo, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha Jesus. E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você que estiver escutando aí puder dar glória deste lado aí, poder glorificar o nome santo dele, aleluia. Eu creio que Deus esteja falando com você. Jesus está advertindo Nicodemo e está passando para ele que a forma que ele está pensando não é a forma certa. A forma que Nicodemo está pensando não é a forma certa. Por quê? Porque Nicodemo está pensando que depois de velho poderia voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer. Mas Jesus ainda vai dizer: você é mestre, você é doutor, você é conhecido e você não sabe. Tem muita pessoa que sabe de muita coisa, mas faz vista grossa. Tem muita pessoa que sabe da minha e da tua necessidade, mas faz vista grossa. Tem problema não. As pessoas elas gostam de trazer o seu passado para o seu presente, mas aqui é alguém trazendo o seu passado para o seu presente para ver você salvo, para ver você com saúde, para ver você bem financeiramente, para ver você bem espiritualmente. É alguém que está trazendo o seu passado para o seu presente, mas não para passar na sua cara os seus pecados, mas não para passar na sua cara os seus erros, as suas iniquidades, as suas transgressões, mas para te trazer para perto do Pai. É essa a mensagem de Jesus. Talvez você que está aí está se arrepiando. Talvez você que está aí ouvindo está falando em línguas. Talvez você que está aí está chorando. Mas o Nazareno está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Elébia, Devácio, Júria. Assim está dizendo o Senhor. Abre a porta do teu coração, aleluia, para que eu possa adentrar sobre ele, para que eu possa fazer morada no seu coração, para que eu mude a situação da tua vida. Mas, filha, eu só vou mudar a tua vida quando tu parar de falar um pouco, quando você parar de dar ouvido às línguas felinas dos inimigos, porque assim como o homem pecaminoso, a mulher pecaminosa, aquele que quer te ver bem, sim, ele traz uma mensagem dura, traz uma mensagem boa,
Mas aquele que quer te ver bem, verdadeiramente, ele não vai passar diversas vezes na sua cara o seu passado. Ele vai te dizer que você não está mais lá, mas você está aqui no dia de hoje. Então, hoje, no mês 5, dia 14 de 2026, Deus separou este momento, glória, para falar com você e para te alertar por esta palavra. E assim, Jesus começou a continuar a conversar com Nicodemo e ensinar para ele. Você lembra? Pedro, um dos discípulos, um dos apóstolos, mas Pedro, homem ignorante, homem de coração difícil, mas uma palavra Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É por você que está deste lado, que tem o espírito de Pedro dentro de você. É você que Deus escolheu, tu és pedra. E desta pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez você não se sinta digno, você não se sinta digna de ouvir ou de falar, ou de se expressar através do intermédio da palavra. Jesus disse: Ide e pregar o meu evangelho para toda criatura, para que aquele que neles crê não pereça, mas tenha vida eterna. João Batista, aquele que preparou o caminho. Jesus era o caminho, coisas loucas Deus faz. Deus usa aquele que era o caminho, que preparava o caminho, aquele que é o caminho. Percebe? Como você prepara o caminho para quem já é o caminho? Mas Deus, ele ama fazer essas coisas. Se as palavras fossem fáceis de se entender, se as palavras fossem fáceis de se explicar, não seria 66 livros, não teria algumas pegadinhas, não teria algumas complicações, porque ninguém consegue explicar Deus. Talvez você sai de casa, acorda e escuta aquela voz suave e está pensando que está ouvindo coisa. Não, é Deus querendo se comunicar com você. É Deus querendo falar com você. E tem vezes que você não dá ouvido para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Então você precisa escutar a voz de Deus. Deus, ele me leva a uma passagem que bem conhecida, que Jesus, quando ele vai ser batizado por João Batista, Jesus ele não liga ao lugar que ele está, ele sabe que ele precisa estar ali, ele sabe que ele precisa ser batizado e ele sabe que ele precisa descer as águas para que as escrituras viessem se cumprir. Eu vou te dizer uma coisa. Ontem eu tive uma notícia, um rapaz jovem, a qual eu conheço, jogou bola comigo, rapaz bonito, mas por diversas vezes, eu estou me arrepiando todinho, por diversas vezes, Deus falou para ele que tinha uma obra na vida dele. E por diversas vezes, ele não quis escutar. E ontem a notícia que eu recebi foi essa. Vou eu buscar o meu irmão lá no centro de Guarulhos, porque ele amputou as pernas, ele amputou uma perna. E eu fico pensando, a maioria das vezes a gente tem uma roupa boa, um perfume bom,
cortamos o cabelo, fazemos uma progressiva, uma chapinha, vocês que são mulheres, e vamos para o culto, ou talvez vamos para o shopping, ou talvez vamos para um encontro, ou talvez vamos para uma balada, ou talvez vamos para um evento, vamos para qualquer lugar. Mas a maioria das vezes perdemos o caminho de ir para a casa do Pai. E esse jovem ele teve a oportunidade de ir para a casa do Pai através do amor. E não quis ir através do amor, agora vai através da dor. Então, você que está escutando esta mensagem, que está agindo como Nicodemo, que está se vestindo diferente para se encontrar com aquele que não é o Cordeiro, eu tenho uma novidade. Deus, ele te escolheu, ele te chamou, e você está fugindo do percurso, do caminho que ele tem para a sua vida. Tem uma novidade para você, cuidado, que hoje você não quer ir andando, mas amanhã você pode entrar lá dentro de uma marca. Cuidado, que talvez hoje você não quer entrar lá, chamar um aplicativo para você ir no culto, ou ir de carona com alguém, ou ir andando, você não quer, mas cuidado, que você pode entrar lá de muleta, cuidado, você pode entrar lá na cadeira de roda, cuidado, que você pode entrar lá com alguma coisa presa na sua cintura para segurar as, as suas necessidades. Então, cuidado. Você, eu quero te deixar esta frase: cuidado, porque não endureça o seu coração, assim como Deus permitiu que Faraó endurecesse, porque o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então não deixa que Deus endureça o seu coração para que você vá até a casa do Pai. Cuidado, que talvez você possa ir para dizer, Senhor, eu perdi o meu filho, eu perdi a minha filha. Cuidado, que talvez você pode ir, chegar lá, Senhor, eu perdi meu esposo, eu perdi a minha esposa. Cuidado, que talvez você pode ir, Senhor, eu perdi meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi meu irmão. Então cuidado, a palavra para você é cuidado, que ele está falando, está na hora de você nascer de novo, entrar no caminho de novo, escutar a palavra dele de novo, pelo amor de Deus. Desperta, tu que dorme, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei com ele e cearei. Você lembra? Havia um homem chamado Simão Sirineu. Simão, aquele que carregou a cruz. Mas na frente, pós-cruz, antes pós-cruz, havia um homem que estava escutando que Jesus ia passar. E era um homem que cobrava impostos. E quando ele escuta a frase que Jesus vai passar, que Jesus vai passar ali, Zaqueu, o publicano, e aqui eu quero encerrar a minha participação. Zaqueu, o publicano, ele vai escutar Jesus passar ali, com glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele vai escutar Jesus passar ali. E a Bíblia diz que ele sobe numa figueira alta. Interessante que figueira, os estudiosos daquela época vão dizer que a figueira, ela soltava um líquido ácido. E quando pegava na pele aquele líquido, ela fazia uma ferida de imediato, que era como ácido aquela gosma da figueira. E a figueira era brava. O texto diz que ele sobe no lugar mais alto. E Jesus está passando embaixo, mas Jesus para.
É Jesus parando para você hoje. Pega isso, leva para casa, come essa mensagem. Eu sei que começou em Nicodemo, mas quem dá o percurso e dá a continuidade da palavra, a revelação. Então, eu estou abrindo esse parente aqui, estou colocando você no meio e estou levando para onde Deus está me posicionando a levar. E a Bíblia diz que ele fala para o publicano: ei, desce, mas desce depressa, porque hoje me vem pousar em tua casa. As pessoas que estão à volta de Jesus vão dizer: não, não pode. Esse homem não é santo. Esse homem não se proclama o rei dos judeus. Esse homem não se proclama a ser uma pessoa melhor. Como que este homem vai numa casa de um ladrão? Como que este homem vai entrar na casa de um traficante? Como que este homem vai entrar na casa de uma pessoa que trabalha na vida, no prostíbulo? Aonde que Deus vai entrar na casa de um alcoólatra? Vai. Deus separou este momento para você. É para você, é especialmente para você. Deus entrou na sua casa e Ele está dizendo: não importa a classe que você é, não importa a circunstância que você se encontra, não importa o que você pratica, mas hoje eleve Abadel e Jévia, a salvação para a vassal entrou da tua casa. A Bíblia diz que pós saída de Jesus, ele acorda pela manhã e começa a bater de porta em porta e dizendo: olha, eu peguei tanto valor, este daqui é o dobro daquilo que eu peguei, estou te devolvendo o dobro, se prepara. Deus está dizendo que Ele é aquele que tira o papel que está embaixo, debaixo. Levi, Jerebia, que é vassalho. Essa mensagem tem fundamento e tem propósito para a tua vida. Eu vejo Deus pegando causas da justiça e está dizendo: eu pego o que estava embaixo, oh glória, e vou colocar em cima. Eu vou pegar o que tiraram de você e vou devolver em dobro para você. Abra mão para receber algo de Deus aqui. Eu vejo Deus entrando com providência na justiça pela sua vida. Se você acredita da glória, se você está ouvindo, fale em línguas. Se você está ouvindo, dá aleluia. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu ainda sou advogado, eu ainda sou o eu ainda sou o doutor. E ele está dizendo aqui que ele vai entrar na sua causa e vai te dar a vitória. Se você acredita que você possa levar ela para o seu coração e guardar ela sobre a tábua da sua alma, e medite no livro de João, capítulo de número 3. Se você que está desse lado, que ainda não conhece a Cristo, que está perdido no caminho como o filho pródigo, ou que foi perdido como a dracma dentro da própria casa. Ei, eu tenho uma novidade para você, filho, filha, volta. Eu quero lançar o apelo para a tua vida. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se você que está do outro lado escutou esta pregação no YouTube, na rádio ou em outros lugares e ainda não conhece ele, se ajoelha aí ou fecha os seus olhos, que eu vou terminar com esta oração e apresentando também a vida de vocês que estão ouvindo,
ao vivo que acompanharam. Eu gostaria de orar pela sua vida. E quando eu orar e encerrar, eu sou muito honrado e privilegiado por estar ministrando uma palavra poderosa para vocês. Sou sincero em dizer que é novidade, porque faz muito tempo que eu não prego assim. Eu pregava muito no YouTube, no Facebook também. E para mim é muito bom e gratificante voltar. Mas por esta oração, se você sentir de se reconciliar ou de aceitar, tenha a certeza, procure uma igreja, faça morada de uma casa para que Deus ele possa mudar a sua vida. E você que ouvir essa oração, que Deus possa visitar a sua saúde, a sua área espiritual, a sua área financeira, a sua área material e a sua área sentimental. Olha, eu quero te alertar que alguém falou com Eva no jardim do Éden e fez ela pecar e fez ela fazer o marido dela pecar. Então você tem que parar de dar ouvido para a serpente, começa a dar ouvido mais para a voz daquele que está bradando no Éden. Amém? Fecha seus olhos. Deus, aqui está esses homens e essas mulheres, os jovens, ou até mesmo criança que clicou no canal do YouTube para ouvir esta mensagem, para ouvir um desenho, ouvir uma música e acabou entrando nessa mensagem. Deus, visita o coração dele, visita o coração dela, Pai, a saúde dele, a saúde dela, Senhor. Aqueles que estão aqui no país, no Brasil, aqueles que estão em outras nações, mas fazem parte desta comunidade, dessa nação brasileira, Deus. O Senhor é aquele que protege a casa, o Senhor é aquele que protege o deitar, o levantar. O Senhor é aquele que protege o sair e o voltar para casa, Pai. Proteja esta mulher, proteja este homem, proteja esta criança, esta família que sai para a escola. Deus, que sai para o trabalho, que sai para fazer uma faculdade, que sai para fazer um curso. Deus, eu quero abençoar este homem, esta mulher, e que essa mensagem, Pai, que não veio de mim, mas veio de ti, ela possa, Senhor, produzir frutos, ó Pai, perante a vida dele, perante a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, entra com a tua cura, repreende todo o mal sobre a casa desta mulher agora. Eleve a Jebi, o céu e Querevas, porque quando ela sai do quarto, ela sente uma frieza, e tem hora que ela sente alegria, ela sente tristeza, mas eu repreendo esse espírito da depressão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, te ilumine e te guarde. E aqui fica um abraço do evangelista Elcio Trajano Pereira e o agradecimento não só meu, como da minha família e das pessoas que me deram o privilégio de participar desta live, as pessoas responsáveis que estão na frente. A diaconisa Mara acompanha um canal de bênção de Deus para que eu possa estar aqui. Obrigado. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém?